Agora falar um pouquinho sobre os estados dos processos, né? Vocês devem lembrar que esse aqui é um modelo, um dos mais utilizados, né? Um modelo com 5 estados, onde você tem o estado novo, o estado pronto, executando, o estado de saída e o bloqueado. Então, cada estado desse aqui no gráficozinho, que está representado por uma bola, né? Ele é, ele, o processo ele passa para outro estado a partir de alguma transição que acontece aqui, que está nas setinhas, certo? Então, quando o processo ele está sendo criado, ele é um processo novo, né? Então ele está no estado novo. Quando ele é admitido para ser processado pela CPU, ele está no estado pronto, né? Tudo que ele precisa para ser executado, recursos de memória, né, acesso a dados, já estão todos prontos, só falta mesmo ele ser escalonado pela CPU para poder executar. Quando ele é escalonado, né, ele é despachado para ser executado na CPU, ele altera o seu estado, né, para o estado executando, e ele executa por um determinado tempo. Se ele não terminar o processamento completo, né, que ele desejaria fazer, ele é bloqueado à espera de algum evento. Né? Então, ele muda de estado para ser o estado bloqueado e outro processo é elencado para ser executado, para você não executar sempre o mesmo processo, né? Para você poder ter essa ideia de você executar vários programas ao mesmo tempo, quando no final ele está executando um de cada vez, mas de forma bem rápida. Né? Ele executa um pouquinho de cada e dá essa ideia de continuidade da execução. Então, dado que ele está no estado bloqueado, né, ele pode ser desbloqueado quando um evento esperado ocorre. Né? O que é um exemplo desse evento esperado? É quando ele precisa de um dado que está no disco, né? Ou seja, ele precisa levar mais um tempo para acessar o disco. Então, o processador tem que emitir uma requisição ao controlador de disco e o disco vai buscar esse dado lá no armazenamento, né? Seja na memória flash ou seja no disco rígido de rotação, né? O HD. E quando esse dado ele é retornado para o processador, né? O processo ele volta para o estado pronto, certo? Então, do estado pronto, ele pode ir para executando novamente e ele pode sofrer preempção, né, ou interrupção. Preempção é quando ele é interrompido de forma involuntária. Certo? Então, ele executou por um tempo, ele disse, eu ainda quero executar, processador. Mas o processador diz, você já usou todo o seu tempo, né? Então saia daí que eu preciso executar outro processo no seu lugar, depois você volta para ser executado novamente. E quando ele está executando, ele também pode encerrar tudo que ele desejaria fazer. Né? Quando ele executa tudo que era necessário, a transição de liberar, e ele vai para o último estado, que é o estado de saída, né? Quando o processo vai ser encerrado. Então, os três principais estados de um processo, né, que são o pronto, execução e bloqueado, certo? Esses três aqui do centro. Né? Esses estados são suficientes, você consegue representar tudo que você deseja somente com esses três estados, né? Ou esses 5 aqui, né? Se você considerar o estado novo, quando ele é criado, e o estado de saída, quando ele está ao fim do processo. Então, quando um processo vai executar, ele deve estar na memória principal. Né? Se ele está na memória secundária, tem um atraso muito grande para você trazer o dado da memória secundária para a memória principal. Né? Muito alto, comparado com a velocidade do processador, certo? Então, o processador ele é muitas vezes mais rápido do que o resgate de informação na memória secundária. Então, o que aconteceria se não houvesse mais espaço disponível na memória principal quando você desejasse trazer um novo código-fonte, né, lá de um programa para ser instanciado em um processo? Então, para contornar esse problema, né, quando você não tem mais espaço disponível na memória principal, você pode adicionar mais alguns estados, né? Que é a adição do estado chamado estado suspenso. Então, quando um processo está bloqueado, ele pode ser movido pelo sistema operacional para o estado suspenso em disco, efetuando assim o que é chamado de swapping. Né? Então, o swapping ele é esse processo de transição do processo para o estado suspenso. Então, isso aqui seria um novo gráficozinho, né? Atualizando esse aqui anterior, né, adicionando mais alguns estados para contornar aquele problema. Né? Então, você teria o estado novo, né, o estado pronto, o bloqueado, o suspenso, o executando e o estado de saída. Certo? Então, você fez a adição desse estado aqui suspenso
para ilustrar quando o processo não tem espaço necessário na memória principal, ele precisa aguardar até que a memória principal libere algum espaço de memória, e então ele consiga ser trazido para a memória principal e então executar. Então, quando o sistema operacional ele executa essa operação, né, de swapping out, ele tem duas escolhas para fazer na hora de inserir o processo na memória principal. Né? Ou seja, o sistema pode admitir um processo novo, que acabou de ser criado, ou então ele pode carregar um processo que estava previamente suspenso. Ok? Então, encerrando isso aqui, a gente começa agora a falar do PCB, né, que é o Process Control Block, né, também chamado de bloco de controle de processo. E esse bloco de controle de processos, né, ele é utilizado para você armazenar algumas informações que são pertinentes a cada processo. Então, cada processo vai ter um PCB, né, um bloco de controle de processo. Então, quando um processo ele é suspenso temporariamente, ele deverá ser reiniciado mais tarde e ele tem que estar exatamente do mesmo modo que ele estava quando ele foi interrompido para que ele consiga continuar a execução dentro da CPU. Né? Então, se o processo está executando na CPU, ele é suspenso, o processador ele precisa salvar todo o estado, os valores dos registradores, tudo que o processo precisa para executar tem que ser salvo aquele estado para que ele possa retornar quando o processo for escalonado novamente para a CPU. Né? Mas aí surge a dúvida, né? Como é possível realizar esse procedimento de retornar exatamente onde ele estava, né? Então imagine que aqui você tem dois processos, né? O processo 1 do lado esquerdo e o processo 2 do lado direito. E cada processo ele vai ter uma tabelazinha aqui chamada de bloco de controle de processo. Então todas as informações relativas ao processo eles devem ser salvas na PCB durante a suspensão. Né? Se o processador não salvar esses dados, ele não tem como retornar a execução daquele processo. Né? Ou seja, ele vai precisar começar a execução novamente. Isso não é o desejável, né? Então ele sempre vai guardar o estado do processo durante a pausa de uma execução do processo na CPU. Certo? E se alguém quiser roubar essas informações do processo, né? Imagine que você teve um cenário onde um vírus ou um programa malicioso de computador, ele quer acessar esse espaço reservado aqui do processo, né? Ou até mesmo esse outro processo 1 aqui, ele quer acessar o espaço reservado do processo 2, né? Isso não é possível, né? O sistema operacional ele reserva alguns endereços de memórias que só podem ser acessados por aquele processo que detém aquele recurso lá de memória, certo? Então não é possível disso acontecer. Somente o processo que criou, né, essa tabela de PCB, né, o bloco de controle de processo, vai ter acesso a essas informações. Então, o sistema operacional ele vai guardar vários pedaços de informações associadas a cada processo, né, dentro lá do PCB, e dentre elas destacam-se algumas informações, né, alguns dados, que é o estado do processo, né, ele está no estado suspenso, no bloqueado, no executando, no novo, etc. O contador de programa, né, que identifica exatamente qual foi a última instrução do código lá do programa que foi executado. Os valores dos registradores da CPU naquele momento, né, informações para escalonamento da CPU, informações de gerência de memória, qual espaço de memória está reservado para aquele processo. Né, informações sobre as métricas em geral de desempenho de execução do processo e alguns estados das operações de entrada e saída, né, quais dados ele precisa buscar da memória secundária ou de algum outro dispositivo de entrada e saída para poder continuar a execução. Certo? E para gerenciar esses recursos, as informações mínimas que o SO deve ter é o estado corrente de cada processo e de cada recurso, né, que ele está utilizando. Então, a abordagem universal para essa questão é o sistema operacional ele vai construir e manter, né, algumas tabelas de informações sobre cada entidade gerenciada. Então, você vai ter uma tabela para falar sobre a memória, uma tabela para descrever os dispositivos de ES, uma tabela para descrever os arquivos que estão sendo utilizados e uma tabela para descrever quais processos estão ativos naquele momento dentro do sistema operacional. Certo? A tabela de memória, elas são usadas para guardar algumas informações de ambas as memórias, a primária ou secundária,
E uma parte da memória ela é reservada para o sistema operacional, e o restante é disponibilizada para os processos, né? Isso aqui também garante que alguns programas maliciosos não acessem arquivos que são reservados do sistema operacional e possam comprometer o uso do sistema, a segurança do sistema operacional. E a tabela de memória ela guarda as seguintes informações, né? A alocação da memória principal e secundária para cada processo, os atributos de proteção a blocos de segurança para a memória principal e secundária, tal que os processos possam acessar somente certas regiões compartilhadas da memória. Então, você pode ter áreas de memória compartilhada, onde vários processos podem acessar, e você tem as áreas de memória restrita, onde somente o processo específico pode acessar aqueles endereços de memória. E, além disso, as tabelas de memória elas também armazenam algumas informações que são necessárias para o gerenciamento da memória virtual. Alguns atributos dos processos, eles estão em basicamente 3 categorias, que é a identificação do processo, a informação do estado do processador e a informação do estado do processo. Então, lembrem que identificação do processo, aqui eu consigo chegar a um processo específico a partir de um identificador, pode ser um número, ou uma string qualquer, um endereço de memória, não importa. E a informação do estado do processador, ou seja, o processador está ocupado, quantos processos tem para executar, e a informação do estado do processo. O processo está em qual estado? No estado executando, no bloqueado, no suspenso, no novo, e etc. Os atributos de identificação do processo, nessa primeira classe aqui da categoria, você vai ter um identificador único do processo, um identificador do processo que o criou, que é o chamado processo pai, ou processo mãe, depende da literatura que você estiver pesquisando, e um identificador do usuário que criou aquele processo. Então, o processo para ser criado, ele está associado a um usuário, geralmente o usuário do sistema. Por exemplo, no Windows, quando você loga como um usuário, e esse usuário é o responsável por criar os processos que estão executando. Certo? Na identificação do estado do processador, vai consistir nos conteúdos dos registradores do processo, o contador de programa, alguns apontadores de endereços de pilha e etc. E na identificação do estado dos processos, essas informações vão ser necessárias para que o sistema operacional controle e coordene os vários processos que estão em execução. Então, essa identificação do estado do processo. E alguns tipos de processos, há basicamente 2 tipos principais de processos, que essa classificação ela é feita baseado onde o processo gasta mais tempo executando. Então, o processo ele pode ter mais operações que necessitam da CPU ou mais operações que necessitam de operações de entrada e saída de dados. Então, para os processos que são orientados à CPU, que passam a maior parte do tempo executando na CPU e fazem pouco uso de entrada e saída, como acesso ao disco, etc., são chamados de programas ou processos CPU-bound, ou seja, orientados à CPU. E os que fazem mais uso de operações de entrada e saída são chamados de ES-bound, ou I/O de Input Output Bound, I/O Bound, que são orientados à entrada e saída ou orientados a I/O, que é Input Output do inglês. Os processos que são CPU Bound, ou seja, são orientados à CPU, eles fazem muito uso da CPU e o tempo de execução é definido pelos ciclos do processador usado. Então, se você tem muitos ciclos de execução, o processo ele é CPU Bound. Exemplos de programas que são CPU-bound, jogos eletrônicos que fazem muito uso de CPU ou GPU, cálculos matemáticos, edição de videoaulas, como a gente está fazendo aqui. Então, isso demanda muito uso da CPU e GPU para você fazer a codificação e renderização do vídeo, a edição e etc. Isso utiliza muito a CPU. E os processos que são orientados à entrada e saída, também chamados de ES-bound, eles fazem pouco uso da CPU, mas em compensação realizam muitas operações de entrada e saída de dados, como muitos acessos ao disco ou outros dispositivos de entrada e saída. E o tempo de execução dele é definido pela duração das operações de ES. Então, se você tem um programa que faz muitas requisições de ES e que demora muito para que uma determinada requisição seja feita, provavelmente esse programa ele vai ter um atraso e não adianta você colocar mais processadores, porque o gargalo dele
é no controlador de entrada e saída, e não no processador, né? É importante, muitas pessoas acabam, quando querem melhorar o computador, elas botam mais processamento, botam mais processador, e muitas vezes o gargalo, geralmente, ele está no hardware de armazenamento secundário, por exemplo. Então, se você pega um notebook, você tem um processador muito bom, tem muita memória RAM, mas ele tem um gargalo no HD, você não vai conseguir ter um desempenho bom por conta disso, certo? Então, você tem sempre que se notar a isso. Quando você abrir lá o gerenciador de tarefas do Windows, por exemplo, e se o computador estiver lento, lá você consegue ver onde está sendo o gargalo. Se está sendo muito uso de CPU, ou muito uso de GPU, ou muito uso de memória, ou muito uso de disco. E a partir daquilo você pode se basear para tentar fazer o upgrade, né, do seu hardware de forma correta, né? Fazendo atualização do que realmente deve ser atualizado e não só pensando no processador, ou na GPU, ou na memória, certo? E alguns exemplos de processos que são ES-bound é a cópia de arquivos, né? Porque você depende da velocidade da memória secundária, a leitura de vídeos, né? Contar linhas de um programa ou arquivo, dentre outros exemplos de programas. Então, quando você está fazendo a cópia de um arquivo, basicamente você está dependendo da velocidade do seu HD, né? do seu armazenamento secundário. Então, não tem por que você aumentar a CPU se o gargalo está no HD, né? Isso está acontecendo muito nessa nova versão do Windows, no Windows 10, que os notebooks estão vindo com um HD de disco ainda, né? Que tem geralmente 5.400 rotações, e o gargalo dele é sempre no HD, né? Você tem uma CPU muito boa, você tem uma quantidade razoável de memória, mas você tem uma velocidade muito reduzida no HD, e isso gera um gargalo muito grande no desempenho da máquina. Então, o desempenho de muitos computadores, né, atualmente está registrando a velocidade do disco, como eu já falei, e possuindo um processador de memória muito rápido, mas um armazenamento muito lento. Então, aí a recomendação de você utilizar memórias secundárias mais rápidas, né, como os SSDs, ao invés dos discos magnéticos, lá, os discos que ficam com rotação, né. Isso aqui é um exemplo de um gráficozinho que ilustra processos que são CPU bound e ES bound. Então, aqui no lado esquerdo você tem o uso da CPU aqui por tempo. Então, o exemplo aqui de cima é um exemplo de um processo CPU bound, onde você tem longos usos de CPU e poucos períodos de espera, né, esperando por alguma entrada e saída. E aqui no segundo caso, na parte de baixo, você tem pouco uso de CPU aqui, como vocês podem ver, e muito tempo de espera pela entrada e saída. Então, isso caracteriza o processo como sendo CPU bound ou ES bound, certo? Resumindo, o de cima é CPU bound, porque faz muito uso de CPU e tem pouco tempo ocioso esperando por algum dado de ES, e o de baixo passa a maior parte do tempo aguardando por algum evento de entrada e saída e faz pouco uso de CPU. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um breve resumo aí do que são os processos e como é feito o gerenciamento e a criação desses processos dentro do sistema operacional, com alguns exemplos práticos para vocês tentarem fixar melhor o conhecimento. E com isso a gente encerra essa parte 1 da aula de revisão de processos e threads. Então, a próxima aula, a parte 2, ela vai focar mais nas threads. Ok? Obrigado e até a próxima.